Fala pessoal, eu tô de volta com mais um vídeo para vocês aqui no meu canal. Meus amigos e minhas amigas, hoje nós estamos fazendo a adubação nitrogenada do capiaçu. Dá um pulinho aqui para frente, Lobinho. Vamos chegar para cá pro pessoal poder enxergar melhor. Fica ali assim, Lobinho, ó. Aí você vai focar o chão aqui. Aqui tá, pessoal, o adubo nitrogenado que eu acabei de jogar, ó. Essas bolotinhas brancas. Para quem acompanha meu canal aí, acompanhou o corte, o segundo corte desse capim aqui. Ele foi feito na terça-feira e hoje é sexta-feira à tarde. Agora são exatamente 16 horas e 40 minutos. É isso mesmo, né? Então. E agora é hora de fazer a adubação nitrogenada, pessoal. É isso que eu vou explicar para vocês aqui no vídeo. Por que desse tipo de adubação? Primeiramente, pessoal, nós temos que entender que a adubação nitrogenada, ela serve, dentre outras coisas, principalmente para fazer a planta soltar pé filho. Tem muita gente que acha que a adubação nitrogenada é só para fazer a planta crescer. Na verdade não é só isso, tá? Nós usamos o adubo nitrogenado para fazer a planta perfilhar, quando nós estamos adubando as poáceas, que antigamente era chamada de gramíneas. De uns anos para cá mudou o nome para poáceas ou poaceais. Aí vai depender da forma como você quer falar. O que são poáceas? São as gramíneas de antigamente, ou são as plantas de folha fina, mais popularmente chamadas de capins. Então, braquiária é uma poácea ou uma gramínea, capiaçu é uma poácea ou uma gramínea, Tanzânia, a mesma coisa, Quênia, que eu tenho aqui, a mesma coisa, Mombaça, a mesma coisa, milho, a mesma coisa. Então, todos esses capins de folha fina, essas plantas, perdão, de folha fina, e principalmente os capins, pertencem a essa família que costuma perfilhar. Por que costuma? Porque não são todas elas que costumam perfilhar. Por exemplo, o milho, por exemplo, ele só perfilha se caso for picado pelo percevejo, ou se tiver alguma aplicação de algum herbicida que faça ele fazer isso, como o 2,4-D, por exemplo, faz o milho perfilhar. Certo, pessoal? Então não são todas as plantas da família poácea que perfilham, mas da subfamília capins, todos eles perfilham. E aqueles que têm rizoma, como é o caso do capiaçu, que é um causo subterrâneo, é o caso da braquiária, essa característica de perfilhar ainda é uma coisa mais acentuada. É uma coisa que acontece com mais frequência, tá, pessoal? Então aqui foi plantado apenas um tolete assim com 2 gemas e virou esse tanto de perfilho, ó. Cada toquinho desse aqui é um perfilho, tá? E o que tem a ver esse perfilho com a adubação nitrogenada? Pessoal, a adubação nitrogenada faz isso. Promove um maior perfilhamento da planta. A planta começa a soltar, engrossar mais a torceira. Então, além de você fazer a planta crescer com adubo nitrogenado, você também faz a planta engrossar a torceira. No caso do capiaçu, pessoal, isso é muito importante, porque o que você espera do capiaçu é que ele seja uma planta que vai render muita massa, muito silo por hectare. E se não tiver perfilho para fazer a torceira ficar grossa, você não tem produção boa por hectare. A segunda coisa que nós temos que entender é qual é a estratégia de adubação nitrogenada no capiaçu. A estratégia que eu uso aqui, pessoal, eu uso 2 fontes de adubo nitrogenado. Primeiro, vamos entender o que são adubo nitrogenado. Adubo nitrogenado é os adubos que contêm nitrogênio. Quais são os adubos que contêm nitrogênio? Nós temos vários. Dentre eles temos 3. Dos 3, um é de liberação imediata. Perdão, um é de liberação. A liberação dele acontece de uma forma
que a planta já vai pegar, ela já vai absorver aquele nitrogênio na mesma hora que ele caiu no solo, que é o nitrato de amônia. E o outro é a ureia, que é um tipo de adubo nitrogenado, que ele vai sofrer uma reação química primeiro, para depois a planta absorver ele. Então nós temos dois tipos de adubo nitrogenado. Nós temos um que se perde muito, porque ele vai sofrer uma reação química primeiro, para depois entrar na ureia e entrar na planta. E nós temos outro que não sofre essa reação química, ele já entra direto na planta e perde menos. Então, ó, das fontes de adubo nitrogenado, nós temos uma fonte que perde menos e uma fonte que perde mais. A fonte que perde menos é a ureia, e a fonte que perde mais, é a ureia, e a fonte que perde menos ou perde nada é o nitrato de amônia. E nós temos um que fica no meio dos dois, que é um adubo nitrogenado, que vai sofrer um tipo só de reação química para entrar na planta e perde mais ou menos, que é o sulfato de amônia. A ureia perde mais por quê? Porque ela se transforma, ela sofre duas reações químicas para depois entrar na planta. O nitrato perde menos por quê? Porque ele não sofre reação química nenhuma, ele já está na forma química que a planta gosta de absorver. E o sulfato de amônia, por que ele perde mais ou menos? Porque ele vai sofrer apenas uma reação química para ele entrar na planta. O nitrato de amônia, pessoal, é um adubo difícil de conseguir. É muito difícil de conseguir, por quê? Porque ele é usado para poder fazer explosivos e outras coisas mais. Então, a legislação que deixa disponível para você o nitrato de amônia para você usar na agricultura é muito rígida. E tem certas situações que as revendas não conseguem comprar esse adubo nitrogenado porque ele é muito caro, e depois por causa da legislação também, que é mais rígida, tá bom? Então, qual é a estratégia que eu uso? Eu uso primeiro uma fonte de nitrogênio que perde menos, que é o sulfato de amônia. Quando a planta está assim, recém-cortada, ela entrou numa fase em que ela vai perder uma parte das raízes, toda gramínea, principalmente capins, quando é cortado, tá? Quando os capins são cortados e o capiaçu é um capim, ele entende na cabecinha dele que ele não precisa daquele mundaréu de raiz que está por baixo da terra. Porque, ó, as minhas folhas foram todas embora. Vou ficar fazendo o que com essas raízes aqui? Eu vou matar um cara dessas raízes para eu não precisar ficar cuidando delas. E aí uma parte das raízes morre e a outra fica viva. Então, nessa fase em que a planta perdeu raiz porque ela foi cortada e que ela vai começar a forçar o perfilhamento basal, que é o brotamento que sai da base da planta, você não deve usar uma fonte nitrogenada que perde muito, como é a ureia. Por quê? Porque até a planta conseguir começar a pegar as primeiras bolotinhas de ureia, a ureia já foi embora para o espaço, já evaporou, já foi sofrer reação química, e aquela parte do nitrogênio que está na ureia foi embora para a atmosfera e a outra lixiviou com a irrigação. Então você não deve usar ureia quando a planta está recém-cortada. Ah, professor, então eu vou jogar ureia quando a planta estiver maior, quando a planta estiver desse tamanhozão assim, ó, com 1 metro de altura. Isso, pessoal, você vai jogar ureia quando a planta estiver com 1 metro de altura. Porém, lembra que eu falei que a planta precisa ser estimulada a soltar perfilho logo nos primeiros dias que ela foi cortada? Então, nessa fase, ela também precisa de um adubo nitrogenado. E qual é o adubo que você vai jogar? Um adubo que perde pouco. Por que tem que usar esse adubo que perde pouco? Para dar tempo da planta soltar novas raízes, soltar os perfilhos, e o adubo vai estar lá sossegadinho, sem se perder, quietinho, para esperar as raízes da planta pegar. Então a estratégia aqui é a seguinte: cortei o capiaçu, depois de 2, 3 dias eu entro aplicando o sulfato de amônia. Pode aplicar o sulfato de amônia no outro dia que cortou? Pode, pessoal. Mas eu prefiro aplicar com 3 dias, porque aí eu dou mais um tempo para a planta. Ela ainda está começando a forçar os perfilhozinhos basais ali da base, e eu ganho 3 dias a mais para as raízes crescer e começar a pegar o sulfato de amônia. Então eu tenho 3 dias a mais de tolerância, tá?
Então por isso eu gosto de aplicar sempre com 3 dias. Nós cortamos terça-feira, hoje é sexta, está exatamente com 3 dias, tá? Então eu estou passando aqui o sulfato de amônia. O sulfato de amônia vai derreter com a irrigação, vai ficar entranhado na terra, ele não vai se perder, ele perde menos, lembra que eu falei que ele perde menos. O bom seria o nitrato, que não perde nada, mas como o nitrato é caro para comprar e é difícil de achar, eu prefiro jogar o sulfato. Aí quando começar, aí o sulfato ele vai derreter, vai entrar no solo, as raízes daqui mais ou menos 5, 6 dias, as raízes vão começar a sair para fora, elas vão começar a sair para fora, que eu digo, elas vão começar a se reinventarem de novo. Aquelas que morreram vai virar matéria orgânica e as outras vão começar a se multiplicar ali na rizosfera da planta, que é a atmosfera da planta onde tem raiz, e vai começar a pegar aquele sulfato de amônia que não se perdeu, ficou quietinho lá, e aí ela vai começar a forçar o perfilhamento, vai sair um mundo velho de broto, com certeza vai sair aí uns 50% a mais de broto do que sairia, tá? Se saísse 10 brotos, por exemplo, vai sair uns 15, por quê? Porque tinha um adubo nitrogenado na fase inicial de brotação. Então a planta vai começar a pegar aquele sulfato, vai sair aquele mundo velho de brotinho, e esses brotos vão crescer, vão ficar bonitos, viçosos, vai ficar aquele verde mais escuro, tá? Porque tinha o nitrogênio. Quando está faltando nitrogênio na planta, fica aquele amarelo, fica pálida, é a falta do nitrogênio. E aí, quando a planta estiver com 1 metro de altura, eu entro aplicando a ureia, tá? Porque a ureia, ela tem que ser absorvida rapidamente. Você tem que jogar a ureia no solo, a planta tem que ir lá e comer ele no mesmo dia. Por quê? Porque senão ele se perde. E a planta com 1 metro de altura já tem um mundaréu de raiz formado lá. Qualquer aguinha que derreter a ureia entranhar lá, a planta vai conseguir absorver. Qual é as quantidades que eu faço disso aqui, pessoal? Sulfato de amônia, pessoal, eu coloco exatamente 400 quilos por hectare na primeira aplicação. Nossa, professor, mas é muita coisa. É sim, por quê? Porque o sulfato de amônia, pessoal, ele corresponde à metade de ureia. Deixa eu explicar melhor. Aonde você joga 2 sacos de ureia, você tem que jogar 4 de sulfato. Porque o sulfato só tem 20% de nitrogênio e a ureia tem 45%. Então a ureia é mais concentrada. Então sempre jogar o dobro de sulfato do que você joga de ureia. Aqui eu ia colocar 200 kg de ureia, eu estou colocando 400 de sulfato na primeira aplicação. E na segunda aplicação, eu vou colocar aí os 200 kg de ureia por hectare, tá bom? Então eu vou jogar aqui, eu iria jogar aqui 200 mais 200, daria 400 kg de ureia por hectare se eu fosse fazer adubação só com ureia. Como eu estou fazendo adubação com sulfato, está dando exatamente 600 kg de adubo por hectare de adubo nitrogenado nesse capiaçu. Nossa, mas é muita coisa, professor. Pessoal, se você não adubar, principalmente com adubo nitrogenado, o capiaçu, esquece, porque ele não vai produzir. Numa terra fraca igual a minha, eu já falei para vocês que não existe terra fraca. Eu estou falando terra fraca aqui de novo, vou até me corrigir. Numa terra mal corrigida igual a minha, uma terra que é mal trabalhada, diríamos assim, igual a minha, que começou a ser trabalhada agora, se você não adubar ela, igual eu estou adubando, o capim não produz, porque ele é um capim altamente exigente, tá? Então eu estou fazendo tudo que esse capim gosta. Quando eu falo para vocês que capiaçu é ruim para dar leite, eu estou falando a verdade, mas também eu não posso judiar do capim, porque aí depois eu não posso reclamar dele. Então eu procuro dar a ele tudo o que ele quer. Porque se você ensila um capim mal cuidado, a silagem que vai para o coxo também vai ser de má qualidade. Porque não tem nitrogênio na folha, falta proteína lá no coxo. Porque nitrogênio faz a planta gerar proteína. Então tem que fazer a adubação correta, porque a minha área é muito pequena. Vai faltar silo aqui esse ano, aqui no capim molhado. Eu estou sentindo que vai faltar, eu vou ter que comprar silo para não faltar, porque esse capim aqui, eu dei uma derrapada nele e joguei pouco nitrogênio. Eu joguei por volta de 150 a 200 quilos só de ureia na outra aplicação que eu fiz, na anterior. E aí ele produziu, aliás, foi 200 quilos de ureia que eu joguei, só e mais nada. E aí ele derrapou e produziu menos. Vocês viram no vídeo aí que ele produziu 2 toneladas a menos na área toda, tá?
Isso se fosse num hectare, porque a minha área aqui é 3.500 metros quadrados. Isso representaria muitas carretas por causa de um saco de ureia. Então não vacile com isso, jogue. Se você tem uma área pequena, você tem que adubar pesado, porque senão sua área não vai produzir. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que você se inscreva no meu canal, curte, compartilhe esse vídeo aí, deixe seu like e até o próximo vídeo.